Olá, sétimo ano, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre fusos horários do Brasil. Mas antes que a gente comece, a gente vai ter que entender, relembrar, na verdade, aquilo que a gente aprendeu no sexto ano sobre fuso horário, certo? A gente vai focar agora, para entender como funciona o fuso horário, a gente vai focar na longitude. Sabemos que, vocês estão vendo aí, as linhas imaginárias. A gente sabe que a gente tem os meridianos e os paralelos, mas a gente vai focar nos meridianos. Para a gente poder entender o fuso horário, a gente vai focar apenas nos meridianos. Vocês estão vendo vários risquinhos aí, onde eu tenho o meridiano de Greenwich, que fica na parte central. Lembram dele? Pronto. Então, outros risquinhos aí, paralelos, né, lado a lado do meridiano de Greenwich, estão vendo? Do lado a lado, tem vários risquinhos. Pronto. Esse meridiano, que é o meridiano central, né, o meridiano de Greenwich, divide a Terra no sentido vertical, certo? Assim, dessa forma, o hemisfério leste e o hemisfério oeste fica aí dividido. Com isso, eu vou ter ali as latitudes, perdão, as longitudes positivas e as longitudes negativas. Então, tudo que tiver sentido leste vai estar positivo. E tudo que tiver no sentido oeste vai estar negativo. Quando eu falo negativo e positivo, eu estou falando dos países que ficam situados na parte leste do globo e dos países que ficam localizados na oeste. Então, todos os países que estão no lado leste, não é? Eles vão estar positivo. E todos os países que estiverem na posição oeste, lembrando que aí eu vou me basear pelo meridiano de Greenwich, então todos que estiverem no lado oeste vai estar ali negativo. Então, deu para entender, né? Então, vamos lá. A Terra, né, ela faz um movimento que se chama movimento de rotação. Esse movimento aí, não é? Então, vocês estão vendo que existe uma luminosidade no globo. Então, para perceber? Obviamente, quando a Terra está fazendo esse movimento, todos os países que estiverem do lado, né, luminoso, né, consequentemente, vai estar de dia. E, assim, vai se dando ciclo de dias e noites. Não é? Novamente, aí para vocês verem de outra maneira, né, como funciona, né, essa questão de sucessão de dias e noite. Tá bom? Então, aí a gente viu como é que funciona. Na medida que vai fazendo o movimento de rotação, na medida que a Terra faz esse movimento, eu tenho ali a passagem, né, também pelos meridianos, e cada meridiano, como eu falei para vocês, tem uma distância de 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que 1 hora, certo? Logo, quando a Terra faz o movimento, né, que ela gira de oeste para leste, aí eu vou ter a passagem, né, dos dias. E quem está de leste para oeste vai ganhar um dia, e quem está de oeste para leste vai perder um dia, certo? Bom, nessa imagem aqui, eu coloquei, né, as setinhas que indicam o movimento de rotação, certo? O movimento aparente do Sol. Porque, assim, o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. E a Terra gira, como eu falei, de oeste para leste. Então, aí vocês estão vendo o giro da Terra. E vocês estão vendo aí uma linha, né, que diz assim, linha internacional da data. Estão vendo? Pronto. Essa linha serve para modificar a data de um dia para o outro. Ou seja, quando a Terra ela faz o movimento, né, acontece ali um ciclo, o ciclo de 24 fusos, ou seja, de 24 horas, certo? Então, como eu falei, vai ter
uma parte, né, no caso, quem está no leste vai ganhar um dia e quem vai estar no oeste vai perder um dia. Ou seja, vou dar um exemplo. Então, digamos que se quem está no leste vai ganhar um dia, então os países que se localizam na região oeste, né, já ali perdeu esse dia que a gente ganhou. Estão entendendo? Por exemplo, vamos dizer que, né, no lado oeste, certo? Eu vou colocar outra imagem aqui para vocês entenderem melhor, certo? Só para a gente ter essa noção da linha internacional da data. Eu vou colocar outra imagem. Só um segundinho. Pronto, voltei. É essa imagem aí que eu quero que vocês prestem atenção. Vejam só. Estão percebendo que eu coloquei um calendáriozinho, certo? Onde mostra ali países que estão no leste e países que estão no oeste. Ali eu tenho a linha, né? Nesse primeiro mapazinho eu tenho uma linha internacional de data. E aí vocês estão vendo que no oeste, né? Eu tenho o dia 31 e no leste eu tenho o dia 1. Ou seja, quem está no leste ganhou um dia. Deu para entender? Aí é só para vocês observarem essa imagem e ver esse ciclo. Pronto, é isso que acontece. Então, a linha internacional de data, ela serve justamente para modificar a data ou o dia em que está posicionada, né? A questão aí do tempo, né? Tendo aí como base o tempo que foi aí percorrido pelo Sol, que são justamente os 24 fusos horários. Certo, gente? Vamos lá, continuando. Vamos lá? Pronto, aí eu tenho a Terra bonitinha, mostrando aí os meridianos. Bora lá. Nessa outra imagem eu tenho aí o dia solar, né? Que é o período de rotação que a Terra faz. Aí lembra que eu falei para vocês, né? É o dia solar, 24 horas, e aí faz todo esse percurso. Novamente. Aqui eu tenho um planisfério, né, mostrando aí o globo, né, por inteiro. E aí a gente tem o seguinte, novamente, certo? Temos 24 horas, né, e a Terra, de uma maneira geral, tem 360 graus, certo? Cada hora cobre ali 15 graus de longitude, certo? E a gente sabe que, repetindo, nossa base vai ser aí o meridiano de Greenwich. Nesse meridiano de Greenwich aí, a gente tem 12 horas para leste e 12 horas para oeste. Ok? Então, vamos focar nisso aí, né? Cada 15 graus eu tenho 1 hora de diferença, para mais ou para menos. Pronto, aqui nessa imagem eu tenho um arco de longitude e de tempo. Para a gente entender, né, o que se refere, né, o arco, né, e o que se refere a tempo. Vamos lá, só para focar. Prestem atenção na primeira coluna, que tem aí o arco, que temos 360 graus. Em tempo, 360 graus é igual a 24 horas. Aí eu tenho aí 15 graus, que é uma zona, né, aquela distância entre um meridiano e outro, que tem aí 1 hora. Então, 15 graus é igual a 1 hora. 1 grau é igual a 4 minutos, certo? E aí, vai sucessivamente, né? Então, gente, essa imagem é até bom vocês colocarem até no caderno, copiarem direitinho para fixar, né? Ou então dá um print aí e grave em algum lugar, porque vai ser muito prático isso aí para vocês, certo? Continuando, aí eu tenho novamente o movimento, que, né, o movimento diário aparente do Sol, vejam aí, né, esse movimento. Outra imagem já para fixar melhor também. Lembrando que, gente, esse assunto, né, é para que vocês entendam como se dá o fuso horário no Brasil. Mas não adianta eu chegar e falar apenas já do fuso horário no Brasil se vocês não relembrarem como funciona o fuso horário na questão de um todo, né? Na questão mundial. Então,
É importante vocês saberem a questão do movimento de rotação, das linhas imaginárias que são aí como base os meridianos e também a questão da linha internacional da data. Sem ela, vocês vão se confundir. Se não explicar direitinho ela, vocês vão se confundir mesmo. Então, vamos lá. Aqui tem outra imagem explicativa. Vejam bem, como eu tenho como base, né, o meridiano, vejam que o fuso horário, exatamente no meridiano, ela está zerado. Aí vocês percebem que eu tenho aí direita e esquerda. Eu tenho ali leste e oeste, certo? Então, todos os países que tiverem posicionados a leste vão estar aí, no caso, somando positivamente. Então, tudo que tiver em sentido leste vai estar somando positivamente. Que no caso, as horas com relação a, vamos tirar como base ali o Brasil, né? Eu tenho aqui o Brasil, vou marcar aqui para vocês. Então, com base nisso, certo? Eu vou me organizar. Então, se eu estou no Brasil, eu quero saber, né, que horas são em algum país que está, um exemplo, na África, vou colocar aqui aleatoriamente, mas aí a gente sabe que vai estar positivamente, ou seja, as horas vão aumentar. Entendido? Bom, nesse mesmo mapa, usando ele como base, você vê que existem também linhas imaginárias que cortam o Brasil, o próprio Brasil, certo? Então, vamos analisar essas linhas e a gente vai ver aí que existe também um fuso horário dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil. Aí, agora, a gente vai focar apenas no fuso horário do Brasil, uma vez que a gente já entendeu como é que funciona no geral, certo? Vejam aí, o Brasil possui 4 fusos horários, mas hoje só está em vigor 3. Vamos lá. Observem a parte de cima desse mapa, onde você vê aí menos 5 horas, menos 4 horas, menos 3 horas e menos 2 horas. Esses são os 4 fusos horários, certo? Então, se a gente fosse utilizar isso aí, a gente teria aí uma diferença de horas. Digamos, vamos focar aqui na parte nordeste. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Bom, dá para observar aí que eu tenho, né, menos 2 horas, sendo que em relação ao horário de Brasília, eu vou ter aí mais 1 hora, certo? Então, o que é que acontece? Esse fuso horário, ele, em virtude da grande extensão territorial e longitudinal do Brasil, né, a gente tem os 4 fusos. Porém, muitos estados da federação, para evitar problemas comerciais e administrativos, adotaram os limites práticos que acompanham suas fronteiras. Então, por isso que a gente usa como base aí o horário de Brasília. Sendo que, assim, esse fuso horário que vocês estão vendo agora nesse momento, eles são de antes do dia 23 de julho de 2008. Aí eu tenho aí uma outra imagem, certo? Mudei aí, gente, o mapa, certo? Bom, gente, como vocês podem ver, o mapa mudou. É parecido, mas não é o mesmo, tá? Vê lá na legenda. Então, esse daí, né, é o novo mapa que foi aí organizado após o dia 26 de junho. Aquele que vocês viram anteriormente, tinham 4 fusos e aqui eu tenho apenas 3. Esse primeiro fuso horário eu tenho aí, que abrange aí as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, certo? O segundo vai abarcar as regiões sul, sudeste e parte do nordeste também. No terceiro fuso horário vai abranger estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e também parte da Amazônia.
Mas, diante disso, se fôssemos seguir à risca essa divisão, ficaria complicado para certas localidades que estariam posicionadas em dois fusos horários, por exemplo. Seriam ali dois horários no mesmo território, dois horários diferentes ao mesmo tempo. Por isso que estabelece ali no Brasil e também em outras partes do mundo a hora legal. O que é isso? Ela é adotada oficialmente pelos governos e segue-se um padrão. Então, o que foi adotado aí? O fuso horário, né, que passou a ser adotado como referência foi o fuso horário oficial de Brasília, certo? Então, aí, a partir desse momento, a gente tem como base o fuso horário de Brasília. Por isso que quando a gente fala assim, 7 horas da noite, horário oficial de Brasília, certo? Porque se fosse, como eu falei, se a gente fosse adotar o fuso horário bem fielmente, até no mesmo estado, no mesmo local, ia ter ali diferença de horários que ia complicar muito a vida dos brasileiros. Então, deu para entender? Aí a gente tem aqui outro mapa mostrando direitinho. Nesse aqui, para facilitar, eu coloquei uma legenda lá em cima para vocês, onde fala aí, né, que possui 4 fusos horários, porém se encontra em vigor apenas 3, mas também eu tenho aí a hora legal, que é baseada no horário de Brasília, que no caso é o segundo fuso horário, certo? Só para vocês entenderem. E também a gente tem aí o horário de verão, que geralmente é colocado entre outubro e fevereiro, que foi instituído aí para reduzir o consumo de energia no país, certo? Porque a gente tem aí, no caso, anoitece de forma diferente em certas regiões do Brasil. Tem lugares que você pode dar 6 da tarde e vai estar ainda claro, e outros lugares já vai estar mais escuro, ou seja, vai anoitecer mais rápido. Então, por isso que isso acontece. Aqui em Pernambuco, eu acho que, aqui no Nordeste, acho que a gente só adotou uma vez o horário de verão, se eu não estou enganada. Mas geralmente a gente não adota o horário de verão, certo? O horário de verão, ele é adotado ali mais nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo, certo? Então, esses são os estados que adotam, certo? Então, o horário de verão, gente, ele é caracterizado pelo adiantamento do relógio em 1 hora. Então, esses estados que eu falei, eles vão ter aí um adiantamento de 1 hora. Exemplo, se aqui em Pernambuco a gente está dizendo que são 7 horas da manhã, então lá vai ser 1 hora a mais, então será 6 da manhã. Deu para entender? Então, assim, esse horário foi proposto por um norte-americano chamado Benjamin Franklin. Isso foi lá em 1784, certo? Ele buscava ali economizar o uso das velas. Então, adiantando o relógio, as pessoas iriam sair de casa mais cedo, mas também, consequentemente, iam chegar mais cedo em casa. Então, isso ia reduzir ali o consumo de energia. Então, o Brasil adotou assim o horário de verão pela primeira vez em 1931, certo? Durante o governo de Getúlio Vargas. Então, nos anos seguintes, continuou sendo praticado, mas não em períodos consecutivos, né? Somente assim, a partir de 1985, o horário assim passou a ser vigorado, certo? Então, todos os anos, depois de 1985, passou realmente a ser oficial. Bom, aqui eu tenho um mapa que eu coloquei aqui para vocês. Como funciona direitinho, aqui tem as informações que eu já acabei de falar, né? Quando foi instituído, né? Quando tem início, né? E tudo mais. E o porquê que ele passou a ser obrigatório, pelo fato, né, da economia de energia. Vocês estão vendo aí aonde vai abranger, que eu já falei também, os estados que adotam esse sistema,
certo? Então, aqui é onde vai abranger. As outras regiões que estão em cinza, elas não adotam, e todos os estados que estão aí de laranja, eles adotam o horário de verão. Bom, pessoal, então eu expliquei para vocês aí que existe essa questão de fuso horário, mas a gente vai focar agora, né, no horário de verão. O horário de verão, como eu falei para vocês, foi instituído no governo de Getúlio Vargas, porém, esse horário ele foi extinto em 2019, certo? Então, assim, no dia 5 de abril de 2019, o atual presidente Jair Bolsonaro anunciou que não haveria mais esse horário de verão. E porque, assim, segundo o presidente, mudanças no hábito de consumo de energia os levaram a tomar essa decisão. Então, no dia 25 de abril de 2019, ele assinou um decreto que acaba aí com o horário de verão. Então, essas regiões que vocês estão vendo, né, que adotavam antes de 2019 o horário de verão, agora ficou todos os estados unificados na questão de horário. Então, com a extinção do horário de verão, a gente não vai ter mais esse processo. Mas, como eu coloquei aqui, para explicar para vocês que já existiu, certo? E como funciona, e que realmente a gente tem aí uma diferença de horários, de fuso horários dentro do nosso próprio país, mas que a gente vai levar aí como base, né, um horário de Brasília que vai colocar aí todos os estados numa mesma situação, né, de questão de tempo. E vamos se basear no horário oficial de Brasília para poder fazer com que as atividades econômicas e sociais elas possam acontecer normalmente, sem nenhum problema, certo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Responda as atividades que eu vou deixar lá na plataforma, ok? E por hoje é só. Beijo para vocês e até a próxima aula.